A pandemia de Covid-19 afetou de maneira desigual os diversos grupos populacionais no Brasil. Pessoas em condições de vida mais desfavoráveis foram as que mais morreram. Era difícil manter as medidas de controle de transmissão do vírus sem saneamento básico, sem água, sem acesso a máscaras e álcool gel, sem uma alimentação adequada e tendo que ir trabalhar e usar transportes públicos superlotados. As desigualdades pré-existentes se aprofundaram radicalmente nesse período. Foi nesse contexto que pesquisadoras e pesquisadores do SIDAX, na Fiocruz Bahia, se reuniram para desenvolver uma pesquisa que se dedicasse a medir os efeitos dessas desigualdades na população durante a pandemia. Assim, nasce o Índice de Desigualdades Sociais para a Covid-19. Esse indicador vai ser possível ser utilizado pela ampla sociedade, né? Ele vai estar disponível numa interface pública, na forma de um painel, onde as pessoas vão poder explorar a nível municipal esse indicador. Entender esses mecanismos das relações entre as desigualdades, a magnitude disso, os efeitos que isso gera no curso da epidemia, eu acho que é de uma imensa importância, né? Então, eu acho que esse novo índice pode ser uma contribuição nessa direção de entender como as desigualdades, né, sociais formataram a dinâmica da epidemia. O IDS Covid-19 é composto por 3 domínios. No domínio socioeconômico, foram utilizados os dados do IBP, o Índice Brasileiro de Privação. Já no domínio de dificuldades de acesso aos serviços de saúde, levou-se em conta a taxa de leitos de UTI e a taxa de respiradores por 100 mil habitantes. No domínio sociodemográfico, é trazida a proporção de população residente em domicílios com densidade domiciliar maior do que 2 e a proporção de idosos em situação de pobreza, além da proporção de pessoas pretas, pardas e indígenas, algo que é uma grande inovação no índice. A gente sabe que existiam desigualdades pré-existentes, né, no Brasil, quando a pandemia chegou, então a gente queria medir essas desigualdades para saber o quanto se elas foram impactadas ou impactaram a pandemia, né? Quando a pandemia chegou, quer dizer, uma mão dupla, a gente viu uma grande desigualdade, isso já é conhecido, né? Por outros indicadores que medem as desigualdades, como o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, onde a gente percebe que na região norte, na região nordeste e parte da região centro-oeste há uma grande desigualdade social, né? E a gente percebe essa desigualdade social também para a Covid-19, na questão do acesso ao serviço de saúde, na questão das diferenças, né? Das características da população que se tornam mais vulneráveis para terem casos, para adoecerem e morrerem de Covid. Da definição das variáveis que iriam compor o índice, passando pela coleta e tratamento dos dados, até a realização dos cálculos e validação, várias etapas e desafios precisaram ser superados. Construir um índice em que esse índice, né, ele tenha um alcance, né, grande, não somente, né, para os gestores, mas também para os membros de uma comunidade, é algo extremamente desafiador. A gente tem muitos dados no Brasil que são produzidos, mas o maior desafio é porque são dados descentralizados. Então, minha atuação é sobretudo nessa parte. Extrair o dado através de scripts que vão sempre estar em um esquema automatizado para ajudar as outras equipes. Então, eu trabalho com a parte da estatística, que é psicometria, que trabalha muito com avaliação, com indicadores. A Covid é algo que, assim, assustou todos nós, né? Então, trabalhar em relação a entender esse processo da Covid é algo importante para a ciência, para o mundo todo. Vários grupos estão responsáveis por diferentes partes da construção do IDS Covid-19, que trabalham a partir da perspectiva da interdisciplinaridade em reuniões específicas e outras que reúnem toda a equipe. Então a gente analisa as variáveis para essa inserção no IDS, a gente vê a questão da descrição, se elas representam bem as regiões, estão discriminando as regiões, elas têm correlações entre si. E a participação é mais nessa parte de quais são os bancos que a gente precisa, ajudar a definir quais são os bancos e fazer o cálculo. Fazer o cálculo dos indicadores para que isso possa ser usado. Também na parte da modelagem, por exemplo, essa questão das instâncias.
No grupo de clusterização, a nossa grande dificuldade é justamente a sistematização dos dados. Basicamente, os dados relacionados à pandemia, como são de fontes diferentes, pensando em todos os municípios do Brasil, a questão da consistência do dado é um trabalho minucioso e que demanda tempo. Todo esse trabalho resultou em vários produtos e ações de comunicação que fossem capazes de mostrar as possibilidades de análise com o IDS Covid-19. Inicialmente, falando da visualização, o painel ele tem que ser esteticamente atraente, ele tem que ser ergonomicamente simples de ser utilizado. Então ele tem que seguir um fluxo de usabilidade aceitável e ele tem que responder as perguntas, digamos assim, clássicas. Eu tenho trabalhado junto ao grupo da comunicação para pensarmos estratégias de engajamento, tanto das pesquisadoras e dos pesquisadores, como com comunidades, com representantes, líderes de comunidades, gestoras e gestores. No caso do IDS, esse engajamento eu acho que é de extrema importância, porque fala para o pesquisador o que aquelas pessoas, aquelas comunidades gostariam de ver, numa pesquisa relacionada ao tema de desigualdade. Então, para cada grupo, nós temos estratégias específicas que são fundamentais, tanto para nós, quanto também para a gente escutar da melhor forma e aprender da melhor forma com esses grupos. A gente vai montando esse quebra-cabeças, assim, de alguma forma, e vai tendo uma noção muito mais completa da diversidade que esse país tem e de como as desigualdades elas se manifestam de formas semelhantes em alguma medida, nesse país gigantesco, mas que também tem suas singularidades. Eu acho que talvez o grande diferencial do IDS Covid foi trazer o público para pensar o projeto desde o início. Eu acho que esse é um aprendizado que eu nunca tinha conseguido participar. Eu sempre desejei como ativista, mas nunca tinha conseguido participar de um e saber se é possível ou não, só agora que eu sei que é. Você pode conferir mais detalhes sobre o trabalho junto com os diferentes públicos em um documentário produzido pela equipe do IDS Covid-19. Eu acredito muito na ação participativa, e foi dessa maneira que vocês construíram, escutando os movimentos sociais, as instituições. Essa questão de vocês trabalharem também com grupos diferentes, isso ajuda muito também a gente ter uma outra perspectiva, assim como a gente trabalha só com as favelas, mas como eu falei inicialmente, cada favela é diferente, cada líder é diferente, cada realidade é diferente. Porque a academia sozinha, ela não tem condições de ter uma percepção de como que está a realidade. Isso apenas os conselhos de saúde conseguem fazer, ou as organizações, a sociedade organizada e os movimentos sociais. E da mesma maneira, o gestor, ele tem as perguntas, porque ele tem que tomar decisões. É fantástico a gente poder mensurar o quanto a pandemia foi desigual mesmo, Uma tempestade que todo mundo dizia que estávamos todos no mesmo barco, mas sabe, que uns estavam na canoinha e outros estavam no transatlântico. Então, a gente conseguir visualizar isso numa ferramenta de dados interativa, intuitiva, construída a partir das necessidades reais, dos públicos-alvos, eu acho que é um ganho real para a sociedade brasileira. É importante, absorver os anseios da sociedade, os interesses, e ser influenciado por isso, Quer dizer, buscar canais que capture de alguma forma o que é que a sociedade quer. O diálogo com gestores, pesquisadores e comunidades foi muito rico e eu espero que continue sendo rico, nessa pesquisa e nas demais pesquisas. Então, eu me sinto extremamente gratificada de ter tido essa oportunidade de dialogar com os pesquisadores, com os gestores e com as comunidades. Saiba mais sobre o IDS Covid-19 e navegue pelo painel de visualização em www.cidax.bahia.fiocruz.br/IDS Covid-19.